Boa noite, amada igreja. Que a graça do Senhor esteja conosco, presente, sempre, né? De fato, nós fomos libertos da injustiça, libertos do engano, e hoje nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante. Glória a Deus, porque temos acesso ao pendão real de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então eu peço que os irmãos que têm acesso às Escrituras abram as suas Escrituras na carta de 2 João, uma carta pequena onde só tem um capítulo, nós vamos ler o capítulo inteiro. 2 João, capítulo 1, dos versos do 1 ao 13. A palavra do Senhor vai dizer: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe dei boas-vindas, porque aquele que lhe der as boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhe escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de sua irmã eleita mandam saudações. Aí, lemos um livro inteiro, irmãos, da Bíblia. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui em tua casa, nesse domingo especial, nessa noite especial, ó Pai. Que o Senhor esclareça, Pai, os teus filhos a tua mensagem, ó Pai, e que o Senhor use um servo pecador, ó Deus, tão falho, mas que o Senhor, por infinita misericórdia, me colocou nesse lugar, Deus, para que hoje eu pudesse fazer aquilo que eu mais amo, que é pregar a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, conduza esse momento, ó Pai, e seja o centro dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, comemorado amanhã, né, no dia 31 de outubro, os 505 anos da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela foi um movimento de reforma religiosa ocorrido na Europa no século XVI. Esse reformismo religioso foi iniciado por Martinho Lutero, dentre outros reformadores. Martinho Lutero, em específico, era um monge alemão insatisfeito com a cobrança das indulgências da Igreja Católica. E Lutero elaborou as 95 teses e fundamentou uma teologia que deu origem a novas denominações dentro do cristianismo. Nesse momento, na Europa, no século XVI, a igreja, a religião, estava perdendo as suas forças por conta do renascentismo. O que era o renascentismo? Era simplesmente colocar o homem no centro de todas as coisas. Então, diante da cultura, de todos os fatores que complementam a cultura de um país, de um ambiente, isso tudo estava enfraquecendo porque eles estavam voltando à cultura clássica. Então a Igreja Católica, por sua vez, enfrentava uma crise de credibilidade. Ou seja, os reformadores estavam realmente vendo que
tinha algo errado, que tinha falsos profetas, que tinha injustiça e outras coisas a mais. E assim, Lutero, inconformado, como todos aqueles reformadores inconformados com a situação, começou a examinar as escrituras, como ele tinha acesso, e percebeu que de fato havia algo errado. Como se pode vender o perdão dos pecados? Então nisso, Lutero, com toda a sua turma de reformadores, fez uma grande reforma diante dessa ocasião. E vemos que Lutero, na história, não desejava criar um movimento religioso que se separasse da Igreja Católica, mas que reformasse a própria igreja, uma vez que ele tinha discordâncias de caráter teológico. Então, ao longo da vida de Lutero e dos demais reformadores e do protestantismo como nós temos hoje, ficou estabelecido alguns princípios. Que princípios são esses? Alguns princípios teológicos conhecidos, por exemplo, como solas escrituras, as 5 solas, né? Que eu falei hoje pela manhã, que é somente a fé, somente a escritura, somente a Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Ou seja, o nosso único mediador em Deus Pai é o próprio Jesus Cristo e mais ninguém. Amém, irmãos? Glória a Deus, vocês creem nisso? Amém, glória a Deus. E daí nasceu os movimentos que nós conhecemos hoje, que são os movimentos luteranos, anabatistas, calvinistas e o anglicanismo, né? Dentre outros que nasceram posteriormente, como o pentecostalismo a partir do século XX. Então, irmãos, eu gostaria de refletir com os irmãos, não sei se os irmãos entenderam na leitura a carta, mas João está preocupado com os falsos mestres que estavam nas igrejas. E eu gostaria de falar exatamente desse tema. Quem são os falsos mestres? Porque ainda nós temos, infelizmente. Então, irmãos, dentro desse contexto de 2 João, do capítulo 1, em primeiro lugar, João escreve a carta a uma senhora eleita que tinha bastante filhos. Uma senhora que ele reconhecia que era crente pelas suas obras e os frutos que ela produzia. Essa senhora tinha bastante filhos, segundo o relato de João. Ao decorrer, ele diz que a carta será para muitos. E no fim, a gente percebe que a carta se refere a uma igreja que passava dificuldades com falsos ensinos através de falsos mestres. E na carta, João enfatiza 3 vezes uma verdade e 3 vezes a importância dessa verdade no meio do povo de Deus. A verdade é a base do amor de João pela senhora eleita, a igreja de Jesus Cristo. A verdade do evangelho serve de base para o nosso amor. Onde não há base do evangelho de Cristo, não há união. Porque a união só se faz presente quando cremos nas mesmas coisas. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, nós viemos à escola dominical, nós viemos no impacto evangelístico e entre outras atividades, para quem estava no culto da reforma, porque nós cremos em Cristo Jesus. E nós só, de fato, temos essa união porque nós cremos na mesma coisa. Então, a razão pela qual João decidiu escrever essa carta, ele diz a partir do verso 4: Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Então, nesse momento, João encontra em Éfeso os membros da senhora eleita e fica feliz ao encontrar os filhos servindo a verdade e testemunhando essa verdade. Mas tinha pessoas que estavam negando a Jesus, estavam visitando as casas dos cristãos e apresentando falsos ensinos. Se a gente fosse colocar no contexto de hoje, um convidado, um missionário que vem até o púlpito e fala asneira. Então, o que exatamente era essas pessoas? Era o movimento gnóstico, que o movimento gnóstico que aconteceu no primeiro século, nada mais é do que um movimento que negava realmente a humanidade de Cristo. Para aquelas pessoas, a encarnação não teria sido real. Cristo apenas parecia um homem. Então essas pessoas colocavam isso em pauta nas igrejas
E as igrejas naquela época e na época da Bíblia, né, as primeiras igrejas, elas aconteciam nas casas, meus irmãos. Por isso que ele fala que cuidado com quem vocês recebem em casa, ensinando a igreja. E ele faz um apelo ao amor no versos 5 e 6, dizendo: e agora, Senhora, peço-lhe não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. A pergunta que fica para nós: o que o amor tem a ver com a verdade ou a invasão de falsos profetas na igreja? O amor, no Novo Testamento, para que fique mais claro para os irmãos e a gente consiga caminhar aqui no nosso tempo, não é um sentimento afetivo entre outros. Quando a gente fala de amor, a gente logo imagina esse sentimento afetivo, um lado romântico. Mas na Bíblia, no grego, ele não exatamente quer dizer isso, mas uma decisão que você toma e abraça o que Deus mandou você fazer. Como é expresso no verso 5, o amor é esse, 2 pontos, que andemos segundo os seus mandamentos. Então a verdade é aquilo que devemos crer, e o amor é o ato de se comprometermos com essa verdade. Porque amar é cumprir os mandamentos de Deus e crer naquilo que Deus revelou a nós. Logo, quem ama, obedece. Ou seja, quem ama não quer a mulher do próximo, respeita o nome dele, não vai tirar nada que pertence ao próximo, não vai agredir o próximo, não vai cobiçar nada que vem do próximo e que o próximo tem. Logo, o cumprimento da lei é o amor. Pois quem ama vai respeitar o próximo, vai respeitar a sua família, vai respeitar seu nome, vai respeitar a sua propriedade. Consequentemente, irmãos, quem ama a Deus não terá outros deuses, não vai fazer imagem de escultura e nem vai tomar o nome dele em vão. É nesse sentido que amar e verdade se tornam as mesmas coisas. Viver em amor é viver na verdade. Amar os irmãos não seria somente respeitá-los em tudo aquilo que os mandamentos dizem, mas também em preservar a verdade entre nós. Amém? Glória a Deus. E a reforma deu essa possibilidade de preservar essa verdade entre nós. Amar às vezes é corrigir sim o seu irmão. Amar às vezes é repreender o seu irmão, zelar pela verdade entre nós. João é conhecido como o apóstolo do amor. E por isso que eu falo, né, o amor não é aquele fator romântico, até porque o amor que João é conhecido na Bíblia é um amor duro, sério, de compromisso, de sacrifício, de renúncia, de apego à verdade, que confronta, que corrige, porque amou demais essa verdade. Ele estava falando para aquele povo no final da sua vida, mas ele tinha vivido com Cristo, desfrutado daquilo que Cristo tinha feito por ele. Então entende, quando você vive uma coisa é muito mais fácil você falar isso para outras pessoas. Então João ele está com convicção porque ele viveu ao lado de Cristo, ele sabe quem é Cristo Jesus. E ele traz a descrição de falsos mestres no verso 7, porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. O porquê aqui introduz a razão pela qual João disse: vocês têm que amar uns aos outros. Por que de fato temos que amar uns aos outros? Porque tem muitos enganadores aí fora que querem enganar vocês com uma falsa doutrina. Nós vemos diante desse período de eleições, nós vemos antes das eleições, nós vemos na Reforma Protestante, nós vemos antes da Reforma Protestante, nós vemos uns relatos bíblicos dos profetas, que em tempo todo, meus irmãos, tem profetas que vão enganar o povo de Deus e trazer confusão a comunidades. Então, se vocês se amarem, se edificarem mutualmente, então vocês estarão livres desses falsos ensinos, pois há uma versão errada desse cristianismo entrando no meio de vocês. E no verso 8 ele diz para que nós tenhamos cautela, dizendo: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço.
mas recebam plena recompensa. Se vocês seguirem exemplos desses homens a respeitar de Jesus Cristo, o meu trabalho como apóstolo terá sido em vão. João está dizendo para essa senhora eleita, porque eu tenho ensinado toda a minha vida aquilo que eu tenho recebido de Cristo, que Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Filho de Davi. Ele é aquele que os profetas anteciparam, que nasceu da Virgem Maria e se tornou um entre nós. Vocês creram nisso quando o Evangelho foi pregado para vocês, João está dizendo. Mas se agora vocês seguem essa heresia, todo o meu trabalho dos apóstolos terá sido em vão. Então cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com grande esforço, mas recebam o galardão. Aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Amém? A identificação dos falsos mestres, aí que eu queria chegar com os irmãos. Como que nós fazemos diante desse relato de João? Ele está dizendo, cuidado, tenham cautela, mas como que nós identificamos esses falsos mestres, principalmente nos nossos dias? Ele diz o seguinte no verso 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quem estava hoje na escola dominical, o pastor Fábio falou algumas coisas a respeito de acrescentar, diminuir. Quem entendeu basicamente, eu vou estar recapitulando para os irmãos que é basicamente isso. Então, como identificar esses falsos mestres nos nossos dias, né? Primeiro, a gente tem que identificar o que ele diz a respeito da pessoa de Jesus. O falso mestre, ele quer sempre se colocar acima de Cristo Jesus, acima de Deus. Então, o que ele pensa de Cristo Jesus? Segundo, o falso mestre vai ensinar algumas coisas que vão levar à libertinagem. Ao tudo pode, tudo você de repente está liberado. E, de fato, todo mundo vai gostar, porque o povo gosta da liberdade, gosta de fazer o que de fato é errado. Então ele vai negar a salvação plena por meio de Cristo, incluindo fatores para chegar à salvação. Por exemplo, os falsos profetas, eles falavam sobre a guarda da lei, a circuncisão, que já eram coisas do passado, de antes de Cristo Jesus. E o principal teste que nós temos que colocar é o que ele pensa a respeito da pessoa de Jesus Cristo, pois no verso 9, que nós lemos, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanecem, não tem Deus. Então a doutrina de Cristo o que é? A doutrina de Cristo não é a doutrina que Cristo ensinou, mas a doutrina a respeito de Cristo que os apóstolos ensinaram e estão aqui nas Escrituras Sagradas. Então, quem ultrapassa essa doutrina, ele não é de Deus. Na doutrina nós vemos os limites do cristianismo que os apóstolos ensinaram. Para ser mais prático com os irmãos, um exemplo que pode divergir, entre nós, modo de batismo. Os batistas, por exemplo, creem que o batismo é por imersão. Já nós, presbiterianos, nós cremos que são por aspersão. Mas isso não nos separa nós de sermos irmãos em Cristo Jesus. Entende? Já há uma diferença nisso, porque quem nega a plena humanidade de Jesus Cristo não tem Deus. Então, se acrescenta a doutrina ou nega a doutrina de Cristo, é um exemplo de negar. Por exemplo, sendo mais prático com os irmãos, testemunhas de Jeová. Eles, em sua conduta prática, eles negam a divindade de Cristo Jesus. Então, logo, eles não estão aceitando, estão negando Cristo Jesus. Outro exemplo é os espíritas, que fazem a mesma coisa. Outros podem diminuir a divindade de Cristo. O exemplo que nós temos é o catolicismo romano, que coloca Maria como medianeira e lançando sombra à perfeição o trabalho de Cristo. Nós cremos que só Cristo Jesus é o nosso mediador, não tem outro. Então, eles negam a doutrina de Cristo. Os legalistas de seitas, que nós conhecemos de repente hoje como alguns dos neopentecostais. Ao lado da fé em Jesus Cristo, eles introduzem campanha, propósitos e ofertas especiais que você tem que fazer para receber o favor de Deus.
Então, entre Cristo Jesus e Deus, eles prometem coisas que negam a divindade de Cristo. Todo esse tipo de coisa, meus irmãos, ou soma, ou subtrai, ou nega a pessoa de Cristo Jesus. Por isso, tudo aquilo que ultrapassa a doutrina de Cristo não vem de Deus. Esses são, sim, considerados falsos profetas. E Paulo traz orientações práticas para nós. No verso 10, se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Aqui a gente, de repente, vai interpretar como uma falta de educação, mas não é isso, tá bom, meus irmãos? João não está dizendo para sermos mal educados com quem discorda de nós ou quem tem outras religiões. O que João está dizendo é que você não deve dar lugar a eles nesse lugar aqui, no púlpito, para que eles não venham falar falsas doutrinas. Naquela época, a hospitalidade era sagrada. Você receber alguém na sua casa significa validar aquela pessoa. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que as igrejas, naquela época, funcionavam em casas. Então João diz, se vocês dão espaço a essas pessoas falarem nas casas, enquanto vocês estão reunidos, vão corromper a verdade e, consequentemente, gerar confusão entre vocês. Em outras palavras, João está dizendo, não dê espaço para essas pessoas, não assista ao programa deles, não pague carnê que ele manda como oferta, não compre o aplicativo dele, não compre os produtos que ele vende, não mande dinheiro para essas pessoas. Por que não devemos fazer isso? Porque aquele que dá boas-vindas ou facilita o ministério deles, faz-se cúmplice das suas obras más. Se você apoia um falso profeta, você é cúmplice dele e está ajudando a divulgar a heresia dele no meio do povo. Tomem cuidado, irmãos. Por isso, nós, os cristãos, tem que ser fundamentados na doutrina de Cristo, nas grandes doutrinas da graça, para não ser iludido por falsos profetas que falam bonito e até mesmo promete coisas que eles mesmos não irão cumprir. Tomem cuidado, meus irmãos. E por último, ele diz, ainda tinha muito mais coisas a lhe escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-lo e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. No fim, ele está dizendo que algumas coisas não tem, irmãos, como a gente falar por Instagram, por WhatsApp e demais redes sociais. Nós temos que falar pessoalmente. Então tomem cuidado com as coisas que você fala por aí, dentro da igreja ou fora da igreja. Se o seu irmão pecou, chegue nele e fale com ele. Se o seu irmão errou com você, não espalhe para os outros que seu irmão errou com você. Mas chegue nele e fale diretamente com ele. Se o seu irmão fez algo que você não gostou, ou que te prejudicou, não cause divergência na comunidade. Os falsos profetas que são convidados podem fazer essa diferença, essa falta de união. Mas nós temos que ter consciência que o nosso lugar, talvez na diaconia, na liderança de jovens, ou em qualquer lugar que seja dentro da igreja, também pode haver divergência e falta de união. Isso me faz lembrar a história de um menino, que é o fazendeiro, o menino e o relógio. Era uma vez um fazendeiro que percebeu que tinha perdido seu relógio no celeiro. O relógio não era um objeto qualquer, era um bom relógio e também havia um valor sentimental envolvido. Após buscar por todas as partes entre o feno, ele desistiu, mas resolveu recorrer à ajuda de um grupo de crianças que andavam brincando ali do lado de fora do celeiro. Chegou até elas, contou as histórias e prometeu que aquele que encontrasse o seu relógio seria recompensado. Ao ouvir isso, as crianças correram para dentro do celeiro, entraram no meio de toda a pilha de feno e buscaram avidamente pelo relógio, mas ainda assim não conseguiram encontrar
e todos saíram desanimados. O fazendeiro então já havia dado como perdido o seu relógio quando o menino se aproximou dele e pediu mais uma chance. O fazendeiro olhou para ele e pensou, por que não? E o menino voltou sozinho ao celeiro. Depois de um tempo, o menino saiu com o relógio em suas mãos. O fazendeiro ficou feliz e surpreso, ao mesmo tempo perguntou ao menino, como você conseguiu encontrar o relógio, já que todos os outros meninos tentaram e não conseguiram? O menino simplesmente respondeu, eu não fiz nada a não ser ficar sentado no chão em silêncio e escutando. No silêncio, eu escutei o tic-tac do relógio e apenas me dirigi para a direção correta e o encontrei. Muitas vezes, meus irmãos, é necessário nós aquietarmos diante de um mar de turbulência que nós encontramos no nosso país, à nossa volta, onde muitas pessoas estão falando muitas coisas, e muitas coisas não competem com a palavra de Deus, assim como acontecia antes da Reforma Protestante. Mas o que Lutero fez? Ele se aquietou, foi à biblioteca, fez questão de ler a palavra de Deus e perceber que ali havia algo errado. Para nós encontrarmos esses falsos profetas, nós temos que dar lugar a Deus, porque Deus vai nos orientar através da sua palavra aquilo que devemos fazer para combater essas heresias nos nossos meios. Por último, irmãos, o que essa passagem nos ensina? Nunca haverá um tempo que estaremos livres de interpretações erradas do Evangelho. Segundo, até a vinda de Cristo, o espírito do anticristo tentará destruir a igreja. E a destruição principal do inimigo é fazer você acreditar no erro. É fazer você não ler isso aqui. É fazer você ficar o mais sem conhecimento possível disso aqui. Que ele vai falar, esse sim eu consigo manipular. Esse sim eu consigo falar qualquer coisa que ele vai acreditar. Por isso, meus irmãos, a importância da escola dominical. Aproveite esse momento da escola dominical. Eu não falo aqui como superintendente, tá bom, meus irmãos? Mas é para nós realmente sentarmos juntos e discutirmos, falarmos sobre isso daqui, que é tão importante para combatermos as heresias do nosso tempo. Em terceiro, a importância da verdade, saber quem é Cristo e as doutrinas de Cristo, que é fundamental para a nossa trajetória. E por último, a verdade importa sim, meus irmãos. Não foi à toa que João, no final da sua vida, ele estava querendo falar com aquele povo. A verdade importa, ela que salva, ela que liberta. Ame essa verdade, persiga essa verdade e deseje essa verdade todos os dias da sua vida, porque é ela que vai salvar você e quem está ao teu lado. Que assim Deus nos abençoe.